família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Antes da gente dar o pontapé inicial aqui ao vídeo de hoje, já queria antecipar vocês que hoje o vídeo vai ser um pouco mais longo, um pouco mais extenso, porque vai ser um vídeo muito completo, com muita informação, com muita notícia e também com a participação especial de dois convidados. Primeiro, a gente vai trazer para vocês aqui um professor de direito, né? Um cara que é especialista na área do direito empresarial e vai poder explicar para todos vocês como está a situação envolvendo a briga judicial entre Vasco e 777, né? Será que o Vasco está na frente? Será que a 777 tem chance de recuperar o poder? Então fica até o final para você acompanhar o professor José Humberto aqui no nosso vídeo de hoje. E também teremos a participação do jornalista Carlos Berbes, que vai atualizar aí com notícias quentes, notícias exclusivas aí referentes a saídas e chegadas. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. A gente vai falar também sobre o jogo desse sábado, né, amistoso contra o Boa Vista. Vamos trazer notícias aí sobre a data que deve ser aí marcar a despedida de Dimitri Payet. Provavelmente já tem um jogo aí marcado, que será a última partida do francês com a camisa do Vasco. Vamos falar sobre a saída de um jogador da base, que causou um certo tumulto aí nas últimas horas, né? Muitos vascaínos achando que o atleta se despediu de forma definitiva. Então eu vou explicar para vocês todo o cenário envolvendo esse atleta. Vamos falar sobre contratações, porque ontem o Carille veio a público, se manifestou e vou falar, tá? Acabou se colocando numa situação aí complicada. O professor Carille aí jogou a responsabilidade toda nas costas dele mesmo, né? Falando ali sobre a questão de reforços. Vamos falar também sobre a situação de Evangelos Marinakis, porque ontem teve jornalista cravando que sim, teremos um encontro entre Pedrinho e Marinakis aí, ou lá na Europa, ou aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como eu falei no final do vídeo, duas participações especiais, uma do professor de Direito José Humberto e a outra do Carlos Berbet. Então fica até o final para você não perder nada. Peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é super, hiper importante para o crescimento, para a divulgação do nosso trabalho. Quem ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte da nossa família que não para de crescer. A gente já passou da marca de meio milhão, né? Mais de 500 mil vascaínos, e você pode ser o próximo. É só você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no nosso canal. E dois recados importantes. Primeiro, que a gente está muito próximo de sortear duas camisas do Vasco. Uma camisa branca e uma preta, camisas oficiais de jogo do Vasco aí, camisas doadas aí para alguns jogadores. Para participar desse sorteio, basta você estar inscrito nesse canal aqui que você está assistindo o vídeo, que é o canal Mário Coelho Vasco, e também está inscrito no canal Canto da Fé, que é um canal que a gente criou aí para a galera que é cristã, que acredita aí na palavra de Deus e que quer aí durante o dia ter acesso a orações, bênçãos. Então o link desse canal está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje e o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clicou lá, se inscreveu, vai participar assim que a gente bater a marca de 2.000 inscritos, falta pouco, falta só 200, tá? Eu sei que esse vídeo de hoje aqui vai ter mais de, sei lá, 30 mil visualizações. Se 200 pessoas se inscreverem, hoje a gente já pode fazer o sorteio à noite para vocês. E o segundo recado é o seguinte: galera que tá precisando de dinheiro, tá precisando de uma graninha extra, entre em contato com a Mais Ágil. A Mais Ágil ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, né? O seu FGTS de forma antecipada aí para você fazer uma obra na sua casa, pagar uma dívida. O número tá aqui na tela, é esse. E o primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre preparação, porque o Vasco volta a campo nesse final de semana para encarar o Boa Vista, né? O último jogo treino, o último amistoso aí visando a estreia do Campeonato Carioca. E a notícia positiva é o seguinte, né? O Vasco terá os retornos aí do Adson, primeira partida do Adson voltando depois da lesão, né, que afastou ele durante muito tempo dos gramados, fez cirurgia, tá treinando normalmente, será relacionado para a partida. Além do Adson, Tietê e o Coutinho, os dois também devem estar sendo ali utilizados pelo Carille, talvez não como titulares, mas talvez entrando ali no decorrer desse amistoso. E como eu falei, é o último teste, né? A última oportunidade para o Carille colocar em campo ali o que ele acredita ser o time titular, dar oportunidade para os reservas, para os meninos da base, né? E aí sim, semana que vem, fechar essa preparação para a estreia no próximo domingo contra o Santos, né? Em São Januário, partida aí no próximo domingo, né? Que dá o pontapé inicial ao Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco vai ter uma sequência extremamente ali cansativa, né? Estreia no domingo pelo Brasileirão, volta a campo na quarta-feira lá na Venezuela contra o Melgar, né? Pela Conmebol ali, pela Copa Sul-Americana, depois volta para o Brasil para encarar o Corinthians já no final de semana seguinte, fora de casa. Então vai ser um jogo atrás do outro, vai ser aquela correria. Então é importante o time estar preparado fisicamente, mentalmente,
e contando aí com força máxima aí para esse início das competições, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a estreia da Sul-Americana e a sequência da Copa do Brasil. E falando em elenco e falando em preparação, quem já tem aí data definida para se despedir aí do Vasco é Dimitri Payet. Pois é, né? O Dimitri Payet tem o contrato dele se encerrando no dia 5 de maio, deve fazer a última partida dele com a camisa, né, com o nosso uniforme vascaíno aí no dia 4 de maio, partida em casa em São Januário contra o Palmeiras. Então deve realmente marcar aí essa despedida, né, essa passagem do Payet pelo Vasco. Não foi uma grande passagem, óbvio que gerou, né, muita mídia, gerou muito ali entretenimento, mas dentro de campo a gente não viu tanto, né, tanta entrega, a gente não viu tanto aquele jogador que a gente imaginava que poderia ser um grande diferencial. Mas enfim, né, fica aí as partes positivas na memória, gol de falta, assistências e momentos ali que realmente marcaram a passagem do Payet pelo Vasco da Gama, né? Todo o extracampo eu prefiro não comentar, deixa a vida do cara ali particular ser a vida dele, e aí dentro de campo tomara que nesse último mês agora, né, nessas últimas partidas, ele possa entregar, possa deixar uma boa aí memória na mente, né, na memória dos torcedores vascaínos. Esclarecer aqui um fato em relação ao jogador que foi emprestado pelo Vasco ontem, o JP, garoto da base vascaína, subiu bem ano passado pelo profissional, fez boas partidas, deu assistência no jogo ali, um golaço do DVD, né? E o JP ontem postou um vídeo de despedida, até um vídeo bacana, né, com depoimento, momentos dele no profissional, no sub-20, né? E nesse vídeo gerou uma dúvida entre os torcedores se o JP estaria rompendo o seu contrato com o Vasco e saindo em definitivo. Não, cara, o JP tem contrato com o Vasco até 2028, foi emprestado pro Avaí, espero que faça um grande campeonato brasileiro da Série B. Eu acho que vai ser bom pro JP, o JP é um menino habilidoso, é um menino que tem ótima visão de jogo, e para mim o que falta no JP é intensidade. Eu acho que essa Série B pode fazer muito bem pro garoto, alto, forte. Tomara que realmente possa estar buscando aí espaço no Avaí, fazendo um bom campeonato brasileiro, e quem sabe, ano que vem, o Vasco mais estruturado, talvez até com um novo treinador, já com investidor aí colocando grana no clube, o JP possa voltar e possa fazer parte aí dos planos para a temporada do ano que vem. Então toda sorte do mundo, sou fã do JP, ajudei até o JP a vir pro Vasco, né, em certo momento, lá atrás, quando ele tinha 14 aninhos. Tomara que possa aí realmente desabrochar, ganhar maturidade, ganhar experiência e quem sabe brilhar com a camisa do Vasco no futuro. Agora entrando aí no assunto contratações, como vocês viram, eu coloquei a foto do Davidson aqui na capa. Por quê? Ontem o Carille, nosso treinador, deu uma entrevista ao GE, né, ao Globoesporte.com, e nessa entrevista o Carille falou que está contente com o time, com o elenco que ele tem no momento, que não vê necessidade de contratações, a não ser que tenham oportunidades de mercado, né? Um jogador, de repente, que ainda o Vasco tem uma carência no elenco, como é o caso de centroavante, né? O próprio Pedrinho e o próprio Marcelo Santana deram depoimentos, deram entrevistas falando sobre isso, né? Mas, cara, o que mais me chamou a atenção foi o Carille colocar essa pressão para cima dele próprio, né? Falando que o elenco que ele tem à disposição está suficiente para a disputa aí do Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Me assusta, cara, um treinador com a experiência que o Carille tem, dar uma entrevista dessa, cara, eu acho que chama atenção, porque, cara, o torcedor comum tá vendo que falta um centroavante, que falta mais um primeiro volante ali para brigar por posição com o Hugo Moura. Eu acho que falta sim um lateral esquerdo ali para ser o futuro ali titular, ou pelo menos brigar por posição quando o Piton chegar a sair do Vasco no meio da temporada, que deve acontecer. Então eu sinceramente achei muito ruim a entrevista do Carille. E a questão do Davidson é a seguinte: hoje o Davinho colocou uma data limite para definir o futuro dele. Então provavelmente hoje o Davidson ou deve aceitar a proposta do Fortaleza, que foi uma proposta muito boa pela sua contratação, ou deve definir que vai continuar no Atlético Mineiro. Pelo visto, o Vasco aí não fez uma proposta, pelo visto, né, o Carille, o Pedrinho e o Marcelo Santana entendem aí que não é necessário um centroavante, que eu acho aí, mais uma vez, um erro grotesco no planejamento de elenco vascaíno. Apenas a minha opinião. Quero até que você dê a sua opinião nos comentários. Você concorda comigo que é um erro não trazer um centroavante? Você concorda comigo que é um erro não trazer mais um primeiro volante? Você concorda comigo que é um erro não trazer mais um lateral esquerdo? Eu, sinceramente, vejo dessa forma. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre SAF, tá? Porque ontem tivemos muitos desdobramentos. Inclusive, eu vou colocar para vocês aqui no final do vídeo de hoje a participação do professor José Humberto, né, explicando como tá essa briga, essa disputa judicial entre o Clube Associativo e a 777. Mas antes, queria tocar num assunto aqui, cara, que ontem o jornalista Pedrosa, né, alguns conhecem, outros não, mas é um cara que trabalha na revista Placar, ele mais uma vez voltou a público e se manifestou sobre isso, né? Ele cravou
Pedrosa ontem cravou, confirmou que sim, o Pedrinho irá se reunir com o Marinacci, tá? Não é uma informação minha do Mário Coelho, é uma informação do Pedrosa. Pedrosa cravou que essa reunião vai acontecer em algum momento aí, ou lá na Europa, ou até mesmo aqui no Rio de Janeiro. E segundo Pedrosa, a negociação do Marinacci com o São Paulo não vai descredibilizar, né? Não vai fazer com que a negociação com o Vasco venha a melar, venha a não acontecer. Então, notícia importante, né? Ele deve ter a fonte dele, deve ter ali realmente aí as informações dele de dentro do Vasco. O que eu sei é o seguinte, realmente, conversas seguem acontecendo, mas essa situação da reunião, até o momento, eu realmente não tenho informação de se vai acontecer, se não vai, ou quando ou onde esse encontro poderia estar acontecendo. Então agora, guardar, né? Vamos ver aí os desdobramentos, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que aconteça, tô torcendo. Eu acho que essa questão aí da Justiça do Rio de Janeiro pode acelerar esse processo e é justamente sobre isso que a gente vai trazer o nosso primeiro convidado aqui no nosso vídeo de hoje, que é o professor José Humberto. Vai explicar para vocês todos os detalhes da negociação, do imbróglio judicial e logo após a participação do José Humberto aí falando sobre essa briga judicial entre Vasco e 777, teremos o jornalista Carlos Berbit também participando aqui com a gente do nosso vídeo de hoje. Combinado? Antes de ir embora, deixa o like, se inscreve no canal, corre lá no canal Canto da Fé. Primeiro comentário fixado, clica no link, se inscreve no canal e vamos pra cima. Vai lá, professor, tamo junto, obrigado pela participação. Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto falando sobre a 777 e o Vasco nessa relação na SAF do Vasco. Bem, segundo o Vasco, a associativa 777 teve uma gestão temerária. E agora, pessoal, qual consequência isso poderá acarretar? Vou mostrar para vocês nesse vídeo, e você que é torcedor, muita atenção porque envolve responsabilidades. Se liga no vídeo, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto, falando sobre a SAF do Vasco. Sabemos desse litígio entre 777 e Vasco Associativo. Pois bem, o Vasco Associativo agora alega que a 777 teve uma gestão temerária. Sobre isso que nós vamos falar, o que pode acarretar. É muito importante e você precisa acompanhar esse vídeo aqui para entender que pode gerar uma reviravolta aí, nesse caso envolvendo essas duas sociedades. Vamos colocar assim, esses dois acionistas da sociedade SAF. Vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, nós sabemos que há uma disputa entre acionistas. A 777 era então controladora da SAF e, por força de um liminar, o associativo assumiu. Em segundo lugar, como o associativo assumiu, na figura do Pedrinho, teve acesso a todas a parte contábil, financeira, de gestão da SAF do Vasco. E ali fez, ao que parece, um estudo e analisou e verificou que a 777, enquanto controladora, teve uma administração, uma gestão chamada de temerária. Uma gestão, vamos dizer assim, desastrosa. Então vamos para o terceiro ponto desse vídeo. Veja só, nós temos a disputa societária que está na arbitragem entre Vasco e 777. Eles estão disputando o controle da SAF, estão disputando a permanência como acionistas e estão disputando ali suspensão ou não do acordo de acionistas e as consequências dessa disputa. Paralelo a isso, temos no Tribunal de Justiça uma liminar que vai ser julgada em breve se a 777 retomará ou não o controle da SAF. Enquanto isso, Vasco está em recuperação judicial e nós temos também o futebol funcionando normalmente, vamos dizer assim, com o controle do Pedrinho. Mas vamos lá. A 777 teve uma gestão temerária? Isso é uma afirmação da SAF ou é uma afirmação do associativo? Bem, o que está sendo apurado e a notícia do GE é que os dirigentes do Vasco, do associativo, e que agora estão gerindo a SAF, dizem que a gestão por parte da 777 foi temerária. É bom você entender que provavelmente existem documentos e provas nesse sentido, mas a constatação ela não pode ser feita de maneira, vamos dizer assim, unilateral, por conta só do Vasco associativo, que é um acionista,
Porque a questão ela é litigiosa. E sendo litigiosa na arbitragem e no tribunal, envolve os julgadores, aqueles que estão analisando o caso. Então, provavelmente, essa alegação e essas provas que o Vasco Associativo possui passarão por uma perícia, por análise de um terceiro profissional, expert, imparcial, para constatar se essa gestão mesmo foi temerária ou não por parte da 777. Vamos considerar que tenha sido? A 777, eu tenho certeza que ela teve uma gestão temerária. O que diz o Vasco é que quando já comprou a SAF, né, a 777 já tinha uma SAF endividada com 700 milhões e ela aumentou em 350 milhões essa dívida. Tanto que o Vasco SAF hoje estima-se um passivo de 1 bilhão e 400 milhões. E muito disso está atrelado à contratação superfaturada, vamos dizer assim, de jogadores, né, com preços superiores ao mercado, né, a inadimplência ainda quanto a esses jogadores que foram adquiridos, sejam aparentemente uma bola de neve, né, que estava ali rolando e aumentando, quanto aos passivos, quando na verdade ele deveria diminuir, porque o investidor chega e a primeira iniciativa dele é sanear o passivo. Mas o que nós temos aqui que você precisa entender? O Vasco SAF é uma sociedade anônima. E na sociedade anônima tem uma lei por conta disso, dando e trazendo garantias e proteção a todos os acionistas, aqueles que se relacionam com a sociedade anônima. E dentre elas, nós temos a responsabilidade dos administradores e dos conselheiros. Veja, eles poderão, e aqui é um ponto importante do vídeo, administradores e conselheiros, lembra que tem um conselho de administração da SAF, eles poderão ser responsabilizados por atos de gestão temerárias, ou gestão temerária, né? Que está previsto na lei da SAF e da sociedade por ações. As principais, e creio que aqui é o que nós devemos nos ater em primeiro lugar, é um dever de indenização. Isso mesmo, os administradores eles podem ser obrigados a ressarcir a SAF, no caso a SAF do Vasco, ou se tiver terceiros prejudicados, né, se as ações que eles tiveram causaram prejuízos para a SAF ou para terceiros. Está previsto no artigo 158 e 159 da Lei de SA, que é 6.404. O que vale aqui entender? Que se há gestão temerária e houve prejuízo, e isso está lá quantificado, temos valores, a 777 será condenada a ressarcir esse valor. Ah, mas a 777 tem ações. Poderá fazer aí uma compensação. Olha, eu não vou te cobrar esse valor, vou abater nas suas ações, ou pode ser que a 777 fique até endividada, devendo a SAF do Vasco. Seria um motivo, né, inclusive, para retirar a 777 do páreo e por conta dessa reparação em tese que seria obrigatória. Mas teríamos também possibilidade de promover uma ação de responsabilidade civil por esses acionistas, né, por má gestão, pelos prejuízos causados, e até mesmo uma desconsideração da personalidade jurídica, se for o caso, para chegar a essa responsabilidade nesse acionista por prejuízos que foram causados para a SAF do Vasco. Professor, pode mover ação criminal? Crime já é outra esfera. E aí é necessário, né, ter uma tipicidade, um crime mesmo ali constatado para que seja movida essa demanda. Inclusive, se já tiver evidências, pode acionar o Ministério Público para apurar se realmente houve crime. Não escutei, não tem nada ainda. Creio que se já tivesse, já estaria aí na imprensa, né, ou pelo Ministério Público, alguma investigação. O que me parece é que a gestão é temerária num aspecto ou na área civil, né, de prejuízo mesmo financeiro, e que vai impactar em tudo, vamos dizer assim, nessa briga societária e na arbitragem. Aí você pergunta, professor, mas e o investidor? Se o investidor chegar, o cenário é o seguinte. Em primeiro lugar, ele tem uma recuperação judicial, ele vai, né, já conhece as dívidas e como isso vai ser negociado, é uma segurança quanto ao passivo, mas tem uma insegurança na negociação para os acionistas. Porque, veja só, havendo uma proposta na mesa para comprar ações do associativo e para comprar ações da 777, a 777 vai botar preço nas ações
mas muito difícil que aceite abater eventuais prejuízos, né, no preço das ações que pretende vender. Afinal de contas, esse prejuízo precisa ser reconhecido, né, dentro da arbitragem, ela ser condenada para que ela tenha essa obrigação de ressarcir. Nós não sabemos se na arbitragem foi feito esse pedido de ressarcimento. É até uma pergunta para o Vasco. Eu acho que você, torcedor, deveria fazer essa pergunta aqui no nosso vídeo, para que possamos, dependendo da quantidade de perguntas aí, direcionar para o Pedrinho, para o presidente, que está hoje em exercício lá na SAF. E qual seria a pergunta? Bem simples. O Vasco está cobrando esses prejuízos da 777 na arbitragem? Faça essa pergunta aqui. Eu vou pegar essa quantidade de perguntas, se você tem essa dúvida, e vou direcionar todas lá para o Vasco, para o Pedrinho, para que ele responda, né? O Vasco SAF está cobrando judicialmente, ou na arbitragem, perdão, está cobrando os prejuízos que a 777 causou ao Vasco SAF. Bem, é importante termos essa resposta. A pergunta que fica é essa. Porque se não estiver cobrando na arbitragem, teria que mover, né? Tem que mover, vamos dizer assim, uma ação para esses eventuais prejuízos. Então você aí que é torcedor, se quer realmente ter essa resposta, é importante termos aqui uma quantidade de perguntas significativa, né, para mobilizar o jurídico, o próprio Vasco, para que responda. Afinal de contas, né, o Vasco SAF está movendo uma ação de reparação contra a 777? Essa é a pergunta. Deixa ela aqui, se você quer saber essa resposta, para que o professor José Humberto possa encaminhar para os dirigentes. Bem, não sei. Essa resposta nós ainda não temos, mas queremos saber. Meus amigos, mais uma vez, um grande abraço, um imenso prazer. Não esquece de deixar o like aqui. Se você não é inscrito, inscreve também para receber as notificações em primeira mão. Um grande abraço. Fala, rapaziada do canal MC Vasco Play e do canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Gustavo Ribeiro. Hoje eu estou aqui com o Carlos Berbet para a gente comentar sobre as notícias do último dia, sobre o nosso gigante da colina. Fábio Carille deu uma entrevista exclusiva para o GE, deu algumas declarações que a torcida olhou de certa forma estranha, né, Berbet? Fábio Carille falou que, a princípio, não tem necessidade de reforços e vê o Vasco brigando alto pelas 3 competições. Essa é a vontade dele. Você concorda com essa fala do Fábio Carille, Berbet? Fala, Gustavo. Bom dia, boa noite, ou até mesmo boa tarde, né? Dependendo do horário da galera da torcida vascaína aí que estiver nos assistindo. Tem aquele famoso ditado, né, cara? Às vezes, né, o que você quer, você não pode ter, né? Então, assim, com todo respeito ao Fábio Carille, é claro que ele vai dar essa declaração, mas teve uma outra fala dele que, para mim, pelo menos, foi contraditória, né? Que ele, como você falou, né? Ele quer as 3 competições. Algumas são possíveis, né? Principalmente as Copas, na minha visão, né? Porque, por ser uma competição com caráter eliminatório, né? Mata-mata, os clubes, no caso, os times com o elenco, teoricamente, mais fraco, eles conseguem igualar na competitividade e tem, né, uma maior possibilidade, podemos dizer assim, de ir avançando de fase, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Vasco na última edição da Copa do Brasil, alcançando até as semifinais. Então, no geral é isso, a gente vai falar um pouco mais aí sobre as declarações do Carille na sequência do vídeo. Então, fiquem aí com a gente, é claro, para saber o que o nosso treinador falou e as nossas opiniões, obviamente. Cara, a gente começou falando sobre essa opção do Carille por dizer que quer lutar alto pelas 3 competições. Eu acho que isso parte muito de um elenco robusto, né, do Vasco, que possa contar com esse revezamento de jogadores. A gente sabe como que a temporada é desgastante, a questão física é muito importante. Eu acho que isso a gente já consegue engatar para o outro tema, né? A gente vai precisar do máximo de jogadores de alto nível. E aí surgiu nos últimos dias, né, a sondagem do futebol da MLS pelo Maxime Domingues, o jogador suíço que chegou no ano passado, teve poucas oportunidades até aqui com a camisa do Vasco, só que Fábio Carille e essa comissão conta com o jogador para o restante da temporada.
Queria saber a sua opinião, Berbert. Você acha que o Vasco deveria contar com o Maxime ou você enxerga ele como um jogador negociável? Olha, Gustavo, eu acho que, assim, desde a chegada dele, no geral, ele teve poucas oportunidades. Também não acho que ele foi nada assim, como é que eu posso dizer, um jogador que teve um aproveitamento injusto, né? Até porque ele não aproveitou muito tanto as chances realmente que ele teve no Vasco, né? Se eu não me engano, ele marcou um gol, né, com a assistência do Alex Teixeira na reta final do ano passado, mas no geral ele demonstrou muita intensidade, né? Teve alguns erros de passes bobos que não permitiram sequências das jogadas. Isso foi o que me deixou um pouco mais preocupado, mas assim, eu não avaliaria ainda a contratação do Maxime como negativa, até porque acho que a gente não teve tempo de ver muita coisa. Mas acho que ele poderia ter aproveitado mais as oportunidades. E além disso, cara, eu acho que no geral os treinadores que, né, tiveram ali no comando do Vasco, tanto o Rafael Paiva e aí depois o próprio Felipe, de forma interina, não aproveitaram corretamente o Maxime, né? Isso porque ele veio para o Vasco na segunda janela de transferências do ano passado como uma peça de reposição ao Adson. O próprio presidente Pedrinho disse isso, né? Mas a questão, cara, é que ele começou a jogar aberto, seja como meia ali, né? Um meia direito ou até mesmo um ponta, somente em Portugal. Antes disso, ele era um meio-campista. Na verdade, não camisa 10 ali, característico, na verdade, um jogador motorzinho, sabe? Que faz aquela conexão, né? Ligação entre o meio-campo, ataque, puxa contra-ataque, muitas das vezes. Então, assim, eu pelo menos vejo mais o Maxime como um substituto ou com características semelhantes ao Paulinho do que propriamente ao Adson. Então, assim, nós temos alguns rumores, inclusive, né, de que não teve uma confirmação ainda de que o próprio jogador ou o Carille queria jogar, né, queria ser utilizado, no caso, o Maxime jogar no meio, e eu também vi alguns rumores aí de que o próprio Carille também queria aproveitá-lo no meio. Se realmente o Maxime pediu e o Carille quer utilizá-lo na ponta, para mim já é uma situação ali, uma decisão errada. Mas se o Maxime realmente, se for isso realmente que o Maxime pediu para jogar no meio, eu acho correto, né? Porque realmente o atleta ali, ele tem que jogar onde se sente mais à vontade. Eu concordo, eu acho que o principal ponto quando a gente fala do Maxime é a posição que ele foi utilizado até aqui no Vasco, né? Eu acho que agora, já em março, né, alguns meses depois da vinda do Maxime, a gente consegue analisar que talvez o Vasco fez a interpretação errada, né? Ao trazer ele como esse reserva do Adson, né? Porque, para quem não se lembra, o Maxime veio assim que o Adson se lesionou e veio como essa peça de reposição, né? E teve poucas oportunidades naquela posição, não conseguiu se adaptar muito bem, mas eu acho meio contraditório, assim, porque eu não vejo muita lógica, porque o Maxime, nas primeiras partidas da temporada, ainda assim com o time alternativo, né, ele voltou um pouco antes, ele tinha mostrado um bom futebol. Então eu imaginei, a partir daquele momento, que ele teria sequência. E aí essa falta de sequência, muito se fala que foi dificuldade na adaptação do clima, e aí depois ele se afastou mesmo. Muitos jogos com o Maxime não é relacionado, né? A última questão que teve, que parece que não foi muito bem vista internamente, foi a ida dele na Sapucaí agora em meio ao Carnaval, mas ele já fazia muitos jogos que ele não estava sendo relacionado, não tinha sido relacionado no jogo naquele mesmo dia, né? Mas eu acho que o Maxime tem potencial para ajudar ao longo da temporada, assim. Acho que a gente viu pouco dele, eu acho que ele oscilou, mas mostrou coisas potencial, que pode ajudar, sabe? Principalmente na posição dele de meio-campista, né? Sim, acho que é um jogador útil, na minha opinião. E com relação a ele ir ou não a Sapucaí, pô, o cara não tá sendo relacionado, né, cara? Você quer o quê? Que o jogador também fique preso dentro de casa? Isso aí, cara, ele é um ser humano, né? Ele tá morando numa cidade muito interessante. Então, assim, ele provavelmente não está sendo relacionado por uma decisão do treinador. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar preso dentro de casa por conta disso? Não tem como,
sabe? Não acho que foi um erro dele, pode até ter pegado mal por conta do timing, né? Até mesmo com o Payet. Acho que o jogador ele tem que saber, né, o cenário, o contexto em que ele está inserido, obviamente, mas não vejo como errado, não. Não, concordo com você em relação a isso. Agora, o próximo tema, né, para a gente finalizar o nosso vídeo de uma forma um pouco diferente, né, ao longo da semana aí, viralizou nas redes sociais. O torcedor vascaíno, no geral, está falando muito sobre as competições sul-americanas, né, o Vasco voltando a uma competição internacional e está analisando seus adversários, né. A gente acompanha nas redes sociais os torcedores opinando sobre os adversários e surgiu um vídeo das estruturas do Puerto Cabello, né? Academia Puerto Cabello, talvez o time ali dentro do nosso grupo que o torcedor menos conheça e chamou atenção, né, Berbet? Em comparação até ao próprio Vasco, né? Um clube centenário, conhecido internacionalmente, que talvez tenha uma estrutura até inferior ao do Puerto Cabello, né? Dá um banho. O Puerto Cabello dá um banho ali no Vasco, né? Com relação à estrutura, né? Com todo respeito, acho que isso só mostra o quanto que a organização, né? Ali, a administração do Vasco ficou tão defasada. Porque, assim, o futebol venezuelano realmente ainda não é, podemos dizer assim, uma referência dentro da América do Sul, mas vem crescendo, vem melhorando, né? A Venezuela aí teve um bom momento, a seleção, no caso, nas eliminatórias, mas está melhorando. O CV também deu um pouco de trabalho para o Corinthians ali na pré-Libertadores. Então, é isso, cara. Não é só o Brasil aí que está na América do Sul, não, meu parceiro. É aquilo. Tá todo mundo querendo se desenvolver, melhorar. Então, é isso. Aí, então, tu vai deixar aí o vídeo para a galera assistir, para a galera acompanhar? Enquanto você está só falando, tá circulando aí as imagens do centro de treinamento do Puerto Cabello. Chama atenção, né, cara? Porque o clube, talvez o azarão que entra como um saco de porradas, né? A gente não consegue avaliar antes, né? Mas teoricamente seria esse clube, né? Com uma estrutura muito maneira, assim, que dá, como você disse, dá um banho no Vasco, né? Sim, se eu fosse jogador do Puerto Cabello, eu acho que eu ia querer morar lá dentro das estruturas do clube, sabe? Eu não ia nem comprar uma casa. Preferia economizar o dinheiro morando lá. Pô, tem tudo, cara. Tem sala de jogos, tem aquele brinquedo, né, de ficar arremessando, jogando basquete. Então, pô, gostei muito. E, pô, aquela piscina, então, ali, pô, com a vista pro mar, tá maluco? Que isso? Não tem coisa melhor. Não quero mais nada da minha vida. Mais alguma coisa para informarmos o torcedor vascaíno no dia de hoje, Berbet? Então, com relação a outra declaração do Carille, né? Até com relação ao que ele falou, que ele quer brigar por todas as competições, né? Ele disse que no momento ele acredita que não haja necessidade de reforços, né? De contratações. Eu vejo um pouco contraditória, tá? Essa primeira declaração dele querer brigar lá no alto pelas três e entender que não há necessidade de contratações. Eu acho que é só ele olhar um pouquinho para o lado ali, para o Inter, né? Que, na minha opinião, vem sendo um dos favoritos no início da temporada, né? Ali um pouco conservando o que foi o trabalho na última temporada, né? Principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, com uma arrancada dentro do Campeonato Brasileiro, 16 jogos invictos. O Inter teve um pouco de dificuldade no começo dessa temporada, até por conta também de você recuperar o ritmo ali, né, a intensidade. O Inter também sofreu bastante com crise de lesões, mas conseguiu retomar ali o bom desempenho, as boas atuações e, poxa, foi campeão invicto gaúcho e mesmo assim, mesmo com um bom time, se reforçou, né, trouxe 3 jogadores aí, o Oscar Romero, que estava no Botafogo, para ser uma alternativa ao Alan Patrick, o próprio Juninho, o zagueiro também, e o Diego Rosa, que é um jogador que foi campeão mundial sub-17 e é uma revelação, inclusive, das categorias de base do arquirrival do Grêmio. Então, assim, o Inter, mesmo com um elenco muito interessante, ele se reforçou e vai ser um dos favoritos. O Vasco ainda tem algumas lacunas a mais. O próprio Inter entendeu que tinha algumas lacunas, né? Por exemplo, na zaga, até mesmo ali no ataque, nas pontas, trouxe o Carboneiro, né, que acho um atacante muito interessante, começou muito bem a sua trajetória, trouxe o Vitinho também, que estava no Bragantino. Então, assim, já era um time bom e ele trouxe
mais opções, né? Deixou o time ainda mais qualificado, conseguiu preencher as maiorias das suas lacunas, o Inter, um pouco semelhante ali ao Vasco também, que teve as suas lacunas, e a questão é que o Vasco não conseguiu preencher todas essas lacunas. O Inter já teve um trabalho um pouco melhor e já tendo ali um elenco também superior em questão de qualidade técnica. Então, assim, eu vejo pelo menos essa declaração do Carille um pouco contraditória, a primeira dele com relação a querer sonhar, né, a ser ambicioso nessas 3 competições, no caso, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Sul-Americana. E, claro, eu queria saber de você também, Gustavo, e a galera aí que também está nos acompanhando, deixando aí os seus comentários, tanto sobre o Maxime, essa primeira declaração do Carille. Eu acho que todo torcedor, né, quer ser competitivo, quer sonhar, pelo menos, ou chegar longe, independente da competição. E queria que vocês fizessem um comparativo também, a galera que está nos assistindo, sobre essas 2 respostas do Carille, se vocês acham realmente contraditórias ou não. Cara, muito bem lembrado dessa declaração do Carille. Eu ia deixar passar batido, né? A declaração que mais deu o que falar. Vou ser sincero contigo, eu tenho a percepção que ele não acredita nisso. Porque a gente pode já comparar com uma outra situação do Carille, né? Que foi em relação aos pontas. Que internamente ficava muito claro da necessidade do Vasco dos pontas, e chegava na hora das coletivas e ele dizia que tinha que dar um jeito, que o trabalho dele como treinador era achar alternativas. Eu acredito que nessa questão dos reforços ele também tenta repetir essa estratégia, né? De na frente das câmeras falar uma coisa, tentando talvez tirar a pressão da diretoria, que é a responsável pelos reforços, e internamente fica muito claro da necessidade do Vasco em algumas posições pontuais, assim. Eu digo principalmente como reserva do Verratti, isso que a gente já vem repetindo há alguns meses. E eu acho que dificilmente o Carille não consegue enxergar também essa lacuna. Eu acho que ele está repetindo essa estratégia que ele usou assim a primeiro momento ali no Campeonato Carioca sobre os pontas, agora no time como um geral, né? Falando que não precisa de reforço, mas internamente ele sabe que precisa. Eu acho que ele tenta isso, tirar um pouco da pressão da diretoria. E aí, comenta, rapaziada, o que vocês acham sobre essas declarações do Carille, como o Berbet falou, sobre a questão do Maxime, e falar também o que vocês acharam da estrutura do Puerto Cabello. Mais alguma coisa, Berbet, ou podemos nos despedir no dia de hoje? Então, só vou dar um pouco mais da minha opinião com relação às lacunas, né? Eu, por exemplo, acho que o Vasco, pelo menos, teria que buscar mais um zagueiro, né? Se pudesse, é claro, na janela doméstica, mas é complicado, né? Porque tem essa limitação de você só buscar jogadores dentro do Brasil. Então, pelo menos, eu acho que você precisaria trazer mais um zagueiro. Acho que talvez o Vasco vai fazer isso com o Balbuena no meio do ano, né? Por conta desse padrão de tentar, né, insistir em jogadores que já foram alvos em outras janelas. Um lateral esquerdo, principalmente com a saída do Leandrinho. Acho que o Vasco já percebeu isso, né? Pelas notícias aí que saíram de outros colegas da imprensa, de que o Vasco estaria de olho, né, no mercado, monitorando por um lateral esquerdo. Então, acho que o Vasco percebeu que errou em 2 ocasiões, tanto na liberação do Leandrinho e a renovação por 2 anos com o Vitor Luiz. Um camisa 5, né, um primeiro volante ali, teoricamente, um pouco mais completo, que tenha intensidade, desarme bem e tem uma qualidade no passe. E esse reserva aí, / jogador que consiga competir pela titularidade com o Verratti, né? Para dar, no caso, essa variação tática, né? E até mesmo variação de jogadas. E, novamente, cara, sobre o Carille ali, eu entendo, acho que todo mundo entende, né? A ausência dos pontas, que é uma carência, né? Era uma carência, na verdade, desde a última temporada, principalmente do segundo semestre. E por ser a peças essenciais ali para o estilo de jogo, né, que o Carille entende como ideal, quer propor, mas, na minha opinião, pelo que o Vasco tem de elenco, não é assim péssimo, sabe? Na minha visão, eu acho que o Vasco poderia estar jogando muito melhor. No caso, eu ainda não identifico uma evolução no time, um padrão tático, por exemplo, nem uma variação tática e nem mesmo uma variação de jogadas, né? O Vasco é aquilo, ele se apoia muito na mesma jogada desde ali de 2023, né, no começo, até mesmo com o Barbieri, principalmente abusando dos cruzamentos
para a área que foram potencializados com a chegada do Verratti a partir do segundo semestre de 2023. Concordo, cara. Pedir pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal, nos dois canais, né? MC Vasco Play e no canal Mário Coelho Vasco. E até a próxima, né?